Bem-vindos à aula de ciências, galerinha do nono ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante na vida de vocês, que é a adolescência. E aí, estão preparados? Hoje nós vamos estudar sobre as transformações da puberdade. Esse tema, na aula de ciências, está na semana 2 do PET. Adolescência e puberdade. Vamos estudar? Adolescência, o que é? Bom, a adolescência é uma fase em que estamos saindo da infância e entrando na vida adulta. Essa fase ela tem um período cronológico definido, que segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o adolescente é o indivíduo que se encontra entre os 10 a 19 anos de idade. Já o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece uma outra faixa etária. Essa faixa etária vai compreender de 12 a 18 anos de idade. A adolescência, nesse período, ela vai envolver diversos fatores, que são os emocionais, os cognitivos, os sexuais e os sociais. Nos emocionais, o adolescente ele vai começar a estranhar o próprio corpo, vai distanciar-se mais das pessoas e vai ter uma mistura de sentimentos. O cognitivo é quando o adolescente ele vai passar a ter comportamentos que vão gerar riscos, e os sexuais, que é quando o adolescente ele vai ter um aumento pelo interesse sexual e o exibicionismo do próprio corpo. E por fim, os sociais. Nessa fase, o adolescente ele vai passar a se aventurar mais, testando suas regras e os seus limites. Adolescência e puberdade. O que é a puberdade? Bom, a puberdade ela é a fase inicial da adolescência, sendo caracterizada pelas transformações físicas e biológicas nos adolescentes. Entretanto, a fase da puberdade ela vai variar nos indivíduos, não devendo ser motivo de preocupação em relação a uma data exata. Considera-se como precoce a puberdade que surge antes dos 8 anos em meninas e 9 anos nos meninos, e tardia quando a puberdade tem início após os 12 anos em meninas e após 14 anos em meninos. Agora vamos entender um pouco mais sobre as mudanças que ocorrem no corpo feminino. Bom, a primeira delas é o desenvolvimento das glândulas mamárias, ou seja, os seios eles vão começar a crescer e a se desenvolver. O aparecimento dos pelos na região pubiana e axilas. Ocorre também a primeira menstruação, que é conhecida como menarca. Essa primeira menstruação ela é considerada como o primeiro marco da puberdade. E essa vai coincidir com o surgimento de uma série de transformações no corpo que já vinham se manifestando. A primeira menstruação ela é chamada de menarca e a última menstruação é chamada de menopausa. E por último, e também não menos importante, vai ocorrer no corpo feminino o alargamento do quadril. Agora vamos entender sobre as mudanças no corpo masculino. A primeira vai ser o aparecimento dos pelos pubianos e axilares, o engrossamento da voz, o aparecimento da barba. Esse aparecimento da barba, em alguns adolescentes, elas podem não se desenvolver, vai depender muito da genética. O crescimento corporal, o surgimento do pomo de Adão. O pomo de Adão, ele é também conhecido como o gogó, e nos homens ele vai se desenvolver com mais frequência. Lembrando que em alguns pode não ocorrer o aparecimento desse pomo de Adão e outros podem aparecer. Vai depender também muito da genética. O crescimento do pênis e testículos.
e a primeira ejaculação, que é a seminarca. A primeira ejaculação, ela é o primeiro marco também da puberdade nos meninos. Hormônios e sexualidade. O que é? Hormônios. O desenvolvimento das características sexuais nas meninas e nos meninos são estimuladas por diversos hormônios. Na mulher, é produzido os hormônios ovarianos, estrogênio e progesterona. Além disso, vai existir também o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. Esses hormônios eles são responsáveis pelo ciclo menstrual, que vai ser explicado mais à frente. No homem, a testosterona é o hormônio que vai ser produzido pelas células de Leydig do testículo. Esses hormônios, eles vão ter o estímulo do LH ou ICSH, hormônio estimulador das células intersticiais. Ele é o responsável pelas características sexuais secundárias, a produção de espermatozoides, o aumento do impulso sexual, a força física e dentre outras coisas. É importante salientar que o desenvolvimento do aparelho reprodutor feminino e masculino é essencial para garantir a reprodução. O encontro do espermatozoide e ovócito, óvulo, denomina-se a fecundação. Vamos entender um pouco mais sobre o ciclo menstrual. O ciclo menstrual geralmente dura cerca de 28 dias e é dividido em 3 fases. Isso vai depender de acordo com as alterações hormonais que ocorrem no corpo da mulher durante o mês. Na imagem é possível observar a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. A fase folicular é a primeira fase do ciclo que se inicia no primeiro dia da menstruação e vai durar cerca de 5 a 12 dias. Nessa fase, o cérebro vai aumentar a produção do hormônio folículo estimulante, representada pela cor azul, FSH, referente aos níveis hormonais. Com esse amadurecimento, o ovário começa também a liberar maiores quantidades de estrogênio, que é o outro hormônio. Esse estrogênio é responsável por tornar o revestimento do útero pronto para uma possível gravidez. Na fase ovulatória, os níveis de estrogênio continuam aumentando e levam o corpo a produzir o hormônio luteinizante, LH, que na imagem ele é representado pela cor avermelhada, como vocês podem ver. Ele é o responsável por selecionar o óvulo mais maduro e fazê-lo sair do ovário, que é quando ocorre a ovulação, geralmente por volta do dia 14 do ciclo. E por fim, temos a fase lútea. Essa fase acontece em média nos últimos 12 dias do ciclo e durante esses dias, o folículo deixado pelo óvulo dentro do ovário começa a produzir progesterona em maior quantidade para continuar preparando o revestimento do útero para uma possível gravidez. Além disso, também existe o aumento da produção de estrogênio e por isso algumas mulheres elas podem apresentar sensibilidade nos seios, mudanças no humor e até inchaço. Quando a fecundação não acontece, o folículo vai recolhendo dentro do ovário e por isso os níveis de estrogênio e progesterona vai diminuindo até que o revestimento do útero seja completamente eliminado, dando início à menstruação e ao próximo ciclo menstrual. Já se existir a fecundação, o óvulo ele vai ficar grudado na parede do útero e o corpo ele começa a produzir HCG, um hormônio que contém um folículo produzindo o estrogênio e progesterona em níveis elevados, para manter o revestimento do útero até a formação da placenta.
Espero que tenham gostado da aulinha de hoje e que vocês tenham absorvido o máximo de conhecimento que eu tentei passar a vocês. Se cuidem, fiquem em casa e use máscara. Boa semana a todos!